Olá pessoal, estamos aqui então em mais um sábado de dicas e hoje vamos falar sobre o uso de pitfall, armadilhas de interceptação e queda. Vou falar um pouco da minha experiência que eu tive com esse tipo de método de amostragem da herpetofauna, anfíbios e répteis, mas também pode ser utilizado para pequenos mamíferos, para artrópodes, dentre eles aranhas, escorpiões, insetos, miriápodes também. Então vamos falar, o que é armadilha de interceptação e queda? Bom, é uma armadilha, né? Vai ser um buraco, que vai ter um balde enterrado em um buraco, com uma cerca de lona, ou então de tela plástica, aquelas telas furadas, né? Vamos falar sobre isso. E o animal encontra essa barreira, essa cerca. Então ele tende a se deslocar acompanhando ela, até que pode cair dentro do buraco. Então, dependendo do tamanho da cobra, ela vai ficar lá presa. Se ela for mais comprida do que a altura do balde, provavelmente ela vai embora, tá? E anfíbio, o carinha encontra essa cerca, aí ele vai pulando, põe, 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 até encontrar o buraco, e ele é capturado, tá? E lagartos também. Esse método é indicado principalmente para estudos de longo período, porque custa, tá? Vou falar também sobre a parte orçamentária para você utilizar um método desse na amostragem da herpetofauna e dá um trabalho você fazer, tá? Então a logística é alta, por isso é recomendado para estudos de longo período de tempo, como um ano, que é interessante para você amostrar bem a sazonalidade. Mas você também pode fazer em períodos curtos e utilizar baldes menores, ao invés de 100 litros, que na minha opinião, tá? Ainda vou ter que publicar algumas coisas sobre isso, resultado de nossas pesquisas. Se você for colocar serpentes também, o tamanho do balde tem que ser no mínimo 100 litros, ou até mais, né? 200 litros, por exemplo, vai acabar capturando mais cobras, tá? Um pouquinho outra que captura um pouquinho mais que captura, no caso de cobras, é interessante, você pode amostrar uma espécie que você não amostraria ao longo do período de estudo. Agora, para anfíbios e lagartos, balde de 35 litros ou 60 litros já seria suficiente, pelo menos na Amazônia. É o que alguns estudos realizados já mostraram, tá? Para mostrar a riqueza de anfíbios e lagartos. Então, em curto período de tempo, você pode fazer utilizando os baldes menores, que dá menos trabalho, de 35 litros, 60 litros. Agora, para longo período, compensa você colocar aí uns baldes pelo menos 100 litros. Dentro da herpetofauna, quais grupos são amostrados através do pitfall? Principalmente anfíbios anuros e lagartos. Gimnofionos e anfisbênio depende do tipo de solo onde você colocou, tá? Pelo menos esses são os resultados que nós temos quando utilizei essa armadilha, junto com outros parceiros de pesquisa, em Rondônia e Espigão do Oeste, aqui na Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade e também na Floresta do Baixo Rio Moa. E serpentes captura menos, tá? Só que esse método ainda é importante de uma forma complementar no estudo de comunidade sobre serpentes. E do ponto positivo do uso de armadilhas de interceptação e queda é que você acaba mostrando algumas espécies exclusivamente por esse método de anfíbios, lagartos, serpentes, que você, através das outras metodologias sendo utilizada, acaba não amostrando no período de estudo. Isso foi o que revelou em vários trabalhos, tá? Então é um bom método complementar para um inventariamento de fauna. Bom, falar mais da função, do que esse método permite, tá? Você utilizando ele ao longo de um ano, permite você mostrar a sazonalidade e comparar com fatores como pluviosidade, temperatura ao longo do ano, ver que época que aparece mais determinados indivíduos de uma espécie. Então, para detectar sazonalidade, é um método interessante, principalmente para os organismos que se locomovem no chão ou no subsolo, tá? Então são para as espécies terrícolas, que têm atividade sobre o chão, criptozoicas, entre a serrapilheira do chão da floresta, e fossoriais, que vivem no subterrâneo. Agora, que interessante se alguém fazer isso, tá? Que eu não vi alguém fazendo. Se você tiver tempo, né? Em cada fase de campo, em cada expedição que você vai lá e vai abrir as armadilhas, que elas têm que ficar fechadas ao longo do tempo que você não estiver lá fazendo o teu estudo, né? Senão animais podem cair e morrerem. Então tem que ficar bem tampado, tá? Para não permitir que algum animal entre lá dentro quando você não estiver lá
para vistoriar as armadilhas, ou seja, fora do tempo que você vai estar em campo coletando seus dados. Recomenda-se que faça o monitoramento pelo menos uma vez por dia, preferencialmente de manhã. Só se você fizer durante 4 intervalos ao longo de 24 horas, você pode também detectar alguns padrões de atividade ao longo do dia, de algumas espécies mais abundantes. Eu ainda não vi alguém fazer isso, tá? Tipo assim, 6 horas da manhã, sai vistoriando as armadilhas e retirando e registrando os espécimes coletados. Meio-dia, vai novamente. 6 horas da tarde, de novo. Meia-noite, mais outra vez. E durante o período noturno, com muito cuidado e muita atenção, porque é o horário que as serpentes peçonhentas estão mais ativas. E também espécies de aracnídeos, de escorpiões e aranhas, que podem estar próximos nas armadilhas, no caso de escorpiões e aranhas, estar até na cerca, que você pode esbarrar. Então, sempre chegar numa bateria, num conjunto de armadilhas de pitfall, olhe com cuidado se não tem nada por lá, tá? Porque se muitos roedores passam por lá e são capturados, porque pequenos mamíferos são bem capturados com esse método, imagina quantos viperídeos, jararacas, cascavéis, surucucu, pico de jaca, pode estar caçando, talvez lá de espera, porque fica uma trilha química se muitos roedores passarem. Então lá pode ser um local que vai ter alguma jararaca caçando de espera. Então tenha muita atenção nesse local, tá? Porque a atenção é o principal, não é só você estar utilizando botas que vai te proteger da picada por uma serpente. Você tem que ter muita atenção quando estiver em campo. E esse método é indicado não só para o inventário de espécies em um local, mas também você pode colocar a mesma quantidade de conjunto de armadilhas e tamanho de metragem e quantidade de baldes em ambientes diferentes, diferentes tipologias vegetais. Imagina se você está lá no cerrado, lá tem um cerradão, tem um cerrado, tem um campo sujo, campo limpo, sei lá, não manjo muito bem do cerrado, mas você pode colocar armadilha nesses lugares, próximo ou distante de um rio. E aqui na Amazônia também. Você não pensa que a floresta amazônica é algo assim homogêneo. Não, não é. Tem diferentes tipologias florestais, tá? Então você pode colocar, instalar as armadilhas em diferentes habitats para você ver a diferença de diversidade entre um local e outro, entre um ambiente e o outro. Em relação à reprodução, você vai ter ideias de fêmeas grávidas, tá? E também da ocorrência de juvenis. Então, uma informação que você pode coligir em termos da parte biológica. E dieta. Em relação às serpentes, você tem que olhar com cautela, porque ela pode acabar predando algum tipo de presa que usualmente ela não predaria fora de uma situação dessa. Ela vai estar presa dentro de um balde com um animal que talvez durante a sua caça, geralmente ela não encontraria, tá? Então tem que ver com cautela um dado de conteúdo estomacal de uma cobra capturada em pitfall. Agora, em relação a lagartos, tem um artigo do Guarino Colli e colaboradores que ele viu que não tinha diferença estatística significativa da composição de artrópodes entre lagartos capturados nos pitfalls e fora dos pitfalls no mesmo ambiente, tá? É um artigo do Guarino Colli e os colaboradores que é interessante ver para isso e talvez também funcionaria para anfíbios, tá? Mas pelo menos para lagartos, lá em um estudo que ele fez no Cerrado, ele observou isso, tá? Então uma coisa também para você, uma sugestão de ideia para fazer uma pesquisa sobre isso com anfíbios ou então com lagartos em outros biomas, como na Amazônia, na Mata Atlântica e outros aí. Bom, agora vamos para a confecção das armadilhas, a construção do pitfall. Qual material precisa? Lona. Procure lona. Mas também pode usar aquelas telas. Se você fizer isso, tá? E tiver moradores lá perto, pode desaparecer a tua cerca do pitfall, tá? E as casas deles agora vão ter uma proteção contra pernilongos, mosquitos, carapanãs, tá? Eles vão pregar nas portas e nas janelas das suas casas. Então, se tem humanos que pode passar naquele local, é mais barato, tá? Não é tão resistente que nem uma tela plástica furada, mas sai mais barato, tá? E você pode sempre levar para repor. Dentro de floresta, a lona ela estraga menos, tá? Em área aberta, ela estraga mais, tem mais efeito do sol e da chuva. E quando for comprar a lona, escolha aquela de melhor qualidade, tá? De maior espessura e
também procure ela que tenha a coloração toda preta. Não vai pegar uma que seja preta e branca, tá? Que não sabemos o que isso pode ser um viés da amostragem, né? Não é interessante, tem aquelas lonas que é preta de um lado e branca de outro, tá? Não, compra tudo de uma cor só e de preferência a cor preta, chama bem menos atenção dentro da floresta. Estacas de madeira vai precisar também, tá? Dependendo da pessoa pode encontrar no ambiente mesmo, em alguns lugares. Aqueles grampeadores de tapeceiro para você pregar a lona. Vai precisar de uma enxada assim para fazer entre um balde e outro enterrado. Aliás, para enterrar o balde vai precisar de boca de lobo e também pode colocar despesa com terceiros, tá? Com a mão de obra. A não ser que você mesmo e sua equipe vá cavar. Aí você vai ter uma economia. Também coloque uma marreta para enficar essas estacas no solo, porque você vai ser assim, né? O balde vai ser enterrado no chão, com a boca na superfície do chão, e entre um balde e outro, pode ser 5 metros, 10 metros, você vai definir a distância entre um balde e outro, e também o tamanho da cerca, pode ter 40 metros, 50 metros, 100 metros, você que vai decidir isso, tá? E vai usar as mesmas medidas de um conjunto de armadilha nas demais, tá? Para que seu artigo resultante seja publicável, para que você possa computar melhor o esforço amostral da amostragem. Não esqueça disso daí, tá? E também é interessante, se é um estudo ao longo do ano, ter o mesmo esforço amostral por mês, tá? Para que não seja um viés de diferença de capturar mais ou menos espécimes em cada mês ao longo do ano. Então, fez os buracos, tá? Eu também costumo... Você fez o buraco, faz um pouquinho mais fundo, tá? Que ajuda a água da chuva escoar. E outra coisa que eu esqueci, né? Os baldes têm que ser furados. Vai pegar a furadeira, fura na cidade, tá? Você não vai levar lá na floresta o balde sem furar a furadeira, que não vai ter energia elétrica, né? Não que eu já tenha feito um erro desse, tá? Jamais, viu? Não fiz não, viu? É brincadeira. Bom, vamos lá. O diâmetro da furadeira não pode ser tão pequeno que alguma coisinha, uma pedrinha já possa entupir, e nem tão largo que um escolecofídeo, aquelas serpentes fossoriais, né? A Anomalepidide, Liotifopide, possa escapar, tá? Então tem que ser assim para que a água escorra. Outro gás também vai ter isopor, porque um cuidado tem que ter uma placa de isopor no fundo do balde. Ah, por que isso? Ajuda a proteger do sol e também da chuva. E caso inunde um pouco o balde, o animal pode subir em cima da placa de isopor, que vai flutuar, e assim ele não morre afogado. E tem outra coisa também, né? Pode ter uma captura de um animal indesejável para quem está lá já preso. Tipo aparecer uma caranguejeira. Aí tá o camundonguinho lá, uma ranzinha, ou mesmo uma cobra, ela pode se esconder da caranguejeira atrás do isopor. Então algumas vezes a gente encontrava lá, tinha uma caranguejeira, que é um predador desses pequenos animais, e o bicho estava escondido debaixo da placa de isopor. Na floresta, não tem tanto problema de insolação nos animais capturados, mas se as armadilhas forem construídas em ambientes abertos, como o cerrado, campos, os campos sulinos, algo assim, tá? Na caatinga, for um ambiente mais aberto, é interessante em cima do balde ter uma estrutura, tipo um telhadinho, que forneça uma sombra, para minimizar a chance do animal morrer, tá? Isso é interessante. Dentro da floresta já não é preciso. A cerca. Ah, qual a altura da cerca? A cerca tem que ter, no mínimo, a mesma altura da altura do balde, tá? Não precisa, se o balde tem 70 centímetros de altura, não precisa ter uma cerca de 1 metro. Não faz sentido, tá? Porque vai ficar dentro do balde aquilo que consegue escapar, aquilo que não consegue escapar da parede do balde que tem essa altura de 70 centímetros. Então a cerca de lona tem que ter a mesma altura da altura do balde, tá? E outra coisa também, quando você for cortar a lona, se por acaso o balde tem 80 centímetros, e a cerca vai ter 80 centímetros, você corta a largura da lona de 1 metro, porque 20 centímetros vai ser enterrado debaixo do chão. Não pode estar assim a lona desse jeito solta no chão, senão o animal passa por baixo e atravessa a lona e não é capturado, tá? Então, a lona tem que ter uma parte dela, um pequeno pedaço, uns 10, 20 centímetros, enterrado no chão, para evitar que o animal passe por baixo.
A lona tem que passar bem no meio da boca do balde, tá? E aí, você pode fazer em linha reta ou em disposição radial, em Y. Qual que é o melhor? Bom, tem estudos que dizem que não existe diferença estatística na captura de indivíduos e de espécies se você fazer a armadilha em linha reta e em formato radial. Qual seria a hipótese, né? Que na linha radial você interceptaria animais que estão deslocando de várias direções e mais direções na floresta. E a linha reta só nessas duas aqui, né? Então, essa seria uma hipótese, tá? Nós estamos preparando um artigo ainda e nós vamos falar qual que é melhor, pelo menos aqui no oeste da Amazônia brasileira, tá? De 2 estudos que nós fizemos. Logo, logo a gente vai trazer uma novidade aí, se existe diferença ou não aqui no oeste da Amazônia brasileira. Armadilha sem linha reta ou disposição radial. É importante que no final do estudo todo o material seja recolhido e levado novamente para a cidade e os buracos tampados, tá? E também é interessante evitar terrenos que alagam, senão não vai ter nem sucesso assim na captura, vai ter muitos animais morrendo afogados, até os baldes podem levantar, né? E não esqueça as armadilhas tampadas quando você não estiver em campo. Ah, e outra coisa importante, você tem que ter autorização do CISBio e também do Comitê de Ética. Teu projeto tem que passar por Comitê de Ética de Estudos com Animais. Eu fiz essa técnica aí no ano de 2001, que é uma cestinha, você acopla numa haste de madeira, tá? Isso facilita muito você retirar os animais, não cobras, tá? Mas lagartos, aranhas, escorpiões, você coloca lá sapinhos, você passa a rede e fica mais fácil você capturar, tá? Essa rede aí você prega assim tal, né? E o garfo aí na outra ponta é para você levantar o isopor. E cuidado ao levantar o isopor, tá? Pode ter escorpiões, os caras estão lá atrás da placa, tá? Você olha assim e tira o animal com cuidado. Um pouco de resultado. Vou falar só de um estudo só, tá? Porque tenho 3 estudos, ou até mais já, tá? Esse foi feito em Espigão do Oeste, onde foi utilizado 6 conjuntos de 4 tambores de 200 litros. Cada conjunto de 2 tambores foi colocado num tipo de ambiente diferente. Um em floresta de terra firme, distante de corpos d'água, e outro em floresta de terra firme, próximo a um rio, e outros 2 conjuntos numa área aberta de pastagem. E esse estudo durou 1 ano na amostragem de anfíbios e répteis. E o que foi capturado? 63 serpentes, 237 lagartos, 1.324 anfíbios anuros, além de 622 roedores, 155 marsupiais, 11 tatus, 5 gimnofionos, 1 anfisbênio e 1 quelônio. Esse foi o resultado de 1 ano, tá? Na amostragem. Só que só foi aproveitado da herpetofauna. Os demais animais foram soltos, logicamente, né, distante da armadilha. E aí que vem uma importância. Quando for realizar um estudo de longo período de armadilhas de interceptação em queda, fazer uma parceria com outros pesquisadores, também com o pesquisador de pequenos mamíferos, o de artrópodes, porque assim, então você vai trabalhar com cobras e lagartos, também já consegue, outro cara também vai trabalhar com anfíbios, e assim aproveita mais os resultados, né, do que é capturado. As despesas em Espigão do Oeste, no ano de 2001, foi essa daí, R$ 1.435,50. Então pode fazer um ajuste, né? Quanto valia o real naquele período, né? Mas dá para ter uma ideia aí. Sempre a mão de obra é o que sai mais caro, né? O que você pode fazer se não quiser ter esse tipo de despesa, né? Sua equipe acaba trabalhando a mais. Os tambores tinham 90 centímetros de altura. Mesmo assim, acabou capturando uma serpente de 92 centímetros e meio e outra de 116,5. Eram cobras cipós do gênero Quirones. Talvez a cauda era muito fina para permitir ela ficar em pé e escapar. Ou então ela quis aproveitar aquele local como abrigo durante um certo período de tempo, e quando passei lá para vistoriar, encontrei esses animais. Bom, em termos de amostragem, quanto que rendeu essa pesquisa Espigão do Oeste? Em relação à comunidade toda de anfíbios, lagartos e serpentes, essas armadilhas amostraram 30% das espécies de cobras conhecidas para Espigão do Oeste, 57% das espécies
conhecidas de anfíbios anuros também para essa localidade e 76% das espécies de lagartos desta comunidade. Então você viu que para lagartos foi mais eficiente, depois para anfíbios e depois para cobras apenas 30%. Quem que não é mostrado aqui nesse tipo de método de amostragem? Principalmente as espécies de hábito arborícola e também aquático que não vive transitando assim tanto pelo chão da floresta. Capturou esse mamífero marsupial meio raro, que é o Clironia venusta, tá? E agora, esse aqui são os gastos com a construção das armadilhas que foram feitas aqui no estudo nosso da Resex Liberdade, aqui no Alto Juruá, no Acre. Foram R$ 2.975, e isso no ano de 2006, e foram 10 armadilhas utilizando 40 tambores de 100 litros, tá? Só para ter uma ideia então do valor que você gasta. Lógico que hoje seria mais do que isso, né? Mas só para você ter uma ideia de quanto se gasta para fazer armadilhas de interceptação e queda. Aí roedores que estão sobre a placa de isopor, quando o balde está com água. 2 caranguejeiras predando um roedor, encontramos assim. Esse lagarto aí, olha só que tem uma formiga picando a sua cauda. E o folgado tatu destruiu todo o isopor, aí fez uma cama e ficou dormindo lá. E esse gambá, ou mucura, né, que são os nomes populares que ele tem de acordo com a região, também resolveu dormir dentro de uma armadilha de interceptação e queda, que ele foi capturado. O que mais destrói as armadilhas dentro da floresta, pelo menos aqui na Amazônia, são galhos de árvores ou árvores que caem durante tempestade, tá? Queixadas não destruiu. Uma vez um felino grande, uma onça pintada pela marca, bateu assim numa cerca e quebrou o metro da cerca, tá? Com uma patada ou duas, não me lembro direito, mas animais geralmente não destroem essa cerca de lona aqui na Amazônia, tá? Aí o Reginaldo e um estagiário nosso vistoriando uma armadilha de disposição radial em Y. E aqui uma foto do Eric Pianca, um grande ecólogo de lagartos, né? E olha só, ele colocou essa foto, imagina um lagarto como vê você quando você vai retirar ele dentro de um balde de pitfall, né? O carinha deve ficar bem assustado vendo nós, né? Pessoal, a bibliografia que eu recomendo é o artigo de 2000 da Revista Brasileira de Zoologia, da Sônia Sequim e do Márcio Martins. Lá tem essas dicas que eu falei e outras, tá? Sobre a construção e eficiência do pitfall. E também tem um livro do Serpentes do Alto Juruá, que eu sou um dos coautores, o outro é o Reginaldo Machado e o Luiz Carlos Turci. Hoje tem um capítulo sobre amostragem de cobras, onde lá também é apresentado sobre o método de pitfall, tá? De armadilha de interceptação e queda. E também tem esse capítulo de livro de 2008, de minha autoria, que você pode também baixar o PDF para ver mais sobre método de amostragem, incluindo pitfall. Pessoal, esse então foi mais um sábado de dica. Saiu meio comprido, tá? Mas para falar isso que eu não falei muito sobre os resultados de uma forma geral e comparando com outros lugares e tudo mais, tá? Isso aqui vai ser para outro vídeo, outra história. Então, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dá um like aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo.